Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui gravando mais um vídeo com o objetivo de edificação da nossa congregação. Então, como os irmãos bem sabem, estamos passando por um período de festividade, né? Estamos nesse período de Páscoa, de comemoração da Páscoa. Sabemos que para os judeus, né, eles comemoravam a Páscoa na Antiga Aliança. Nós encontramos essa primeira indicação da Páscoa ali no livro do Êxodo, quando Deus tira o povo da terra do Egito, Deus resgata o seu povo, né? Deus redime o seu povo. E nós entendemos dessa forma, nós podemos ver a Páscoa comemorada pelos judeus dessa forma. Para a maioria das pessoas na nossa atualidade, ela tem simplesmente um sentido comercial, um sentido de ovo de chocolate ou alguma coisa nesse sentido. Mas, Alisson, para os cristãos, né, de fato, para aqueles que amam a Cristo, o que seria a Páscoa para os cristãos eleitos? Bem, para os cristãos, o apóstolo Paulo ele vai falar na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai dizer que a nossa Páscoa é Cristo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Pensando, partindo do ponto da Páscoa que foi estabelecida no Antigo Testamento, quando Deus ele opera o seu ato redentivo ali de salvação, tirando o seu povo do Egito, ele ordena a Moisés que sacrificasse anualmente, naquela data, um cordeiro. Isso faria com que eles lembrassem do ato redentivo de Deus salvando o seu povo do Egito. Então, a Páscoa naquele contexto, ela foi instituída ali como um selo sacramental, como um sinal, como um sacramento na aliança entre Deus e seu povo. Então, naquele Cordeiro Pascal, os judeus eles contemplavam, eles lembravam, a memória deles era remetida ao passado, lembrando do ato de salvação de Deus, né, resgatando eles da mão dos egípcios, da escravidão. Mas naquele Cordeiro Pascal, eles também contemplavam o que viria no futuro, o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro que Deus enviaria para resgatar o seu povo agora, não do Egito, mas do pecado. Entendeu? Então, nesse sentido, a Páscoa se cumpriu em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Porque aquele Cordeiro Pascal da Antiga Aliança apontava para Cristo, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo, quando ele celebrou a sua última Páscoa ali, o que foi que ele fez? Ele celebrou ali a ceia da Páscoa e ali naquela ceia ele instituiu o novo sacramento que substituiria o sacramento da Páscoa. Então ali ele apresenta o pão e o vinho, né? Representando ali o seu corpo, né? Contemplando o seu corpo e o seu sangue. Então a Páscoa ela se cumpre em Cristo. Então Cristo é a nossa Páscoa. O símbolo sacramental agora para a igreja na Nova Aliança, na administração da Nova Aliança, não é mais a Páscoa. Nós não precisamos sacrificar um cordeiro, tal, fazer todo aquele ritual que os judeus faziam de acordo com a Antiga Aliança. Não. Tudo aquilo que era cerimonial se cumpriu em Cristo. Então, o nosso sinal, né, nosso selo sacramental, o nosso sacramento hoje é a ceia. A Páscoa se cumpre em Cristo. Então, a ceia, o pão, é participar do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo. Então, nesse sentido, a Páscoa hoje, né, esse período de comemoração para nós cristãos hoje, ela nos remete à obra redentora de Cristo. Então, nós não somos como os judeus que se lembravam da saída do Egito. Nós nos lembramos da obra redentora de Cristo, né, que nos tirou da escravidão do pecado. Então é por isso que nesse período, né, muitos eles vão encenar, né, a paixão de Cristo ali, a sua morte, a sua ressurreição, a crucificação, a ressurreição. Então, nesse sentido, a Páscoa nos remete a lembrar da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E quais foram essas obras que Cristo realizou
no caso, no período da sua crucificação ali? Quais foram essas obras que ele realizou? Isso é uma questão, meus irmãos, que é um pouco que é desconsiderado em nossos dias hoje, né? Todo mundo olha a encenação, fica emocionado, né? Comovente, né? Como de fato é, mas o que as pessoas não sabem é o sentido, o significado, quais os efeitos da morte de Cristo, da paixão de Cristo, né? E a Escritura nos apresenta alguns efeitos, né? A morte de Cristo trouxe para nós redenção, trouxe para nós justificação. A morte de Cristo trouxe para nós propiciação. A morte de Cristo trouxe para nós reconciliação com Deus. Então esses são os efeitos da morte de Cristo. Então quando nós contemplamos ali a paixão de Cristo, nós devemos saber que esses foram os efeitos trazidos para nós que somos cristãos, que fomos alcançados pelo Senhor. Pegando uns desses efeitos, como por exemplo a reconciliação, né? Vamos abordar um pouco mais, explicar um pouquinho melhor o que seria essa reconciliação. Então, pegando essa obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, então de onde vem essa necessidade de reconciliação, falando especificamente dela? Necessidade de reconciliação, pronto. Aí nós precisamos dar uma volta na Escritura, nós precisamos voltar lá para o Gênesis e precisamos ver, né, que Deus criou o homem ali, Deus se pactuou com o homem, né? Deus, ele criou Adão e ele levantou Adão como representante da humanidade. Deus fez uma aliança com Adão e em Adão estava toda a humanidade, né? Ele como representante da humanidade, como primeiro homem. Então Deus fez um pacto com Adão. Nesse pacto, Adão ele tinha que cumprir ali os termos exigidos, né, no pacto da parte de Deus, para que a vida fosse confirmada, a vida que ele tinha recebido de Deus. Então, esse pacto também trazia ameaças, né? Deus, no seu aspecto mais focal do pacto, Deus disse: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi uma árvore que Deus colocou ali no jardim. Se caso você comer, Adão, certamente morrerás. Então essa era a ameaça a punição ali, se ele quebrasse. Isso, se ele quebrasse ali o pacto. Então, o que foi que aconteceu? O que aconteceu que, mais adiante o texto, Gênesis capítulo 3, vai narrar isso, né? Satanás, ele vai fazer a tentação, ali ele tenta Eva quebra o mandamento. Adão, seguindo Eva, também quebra, desobedece. Então, a partir daquele momento, eles morreram, né? A primeira morte contemplada ali é a morte espiritual. Ele se desconecta da fonte de vida que é Deus. Então, Adão ele morre nesse sentido, espiritualmente. Depois, mais adiante, nós vamos ver que essa morte ela atinge não somente a morte espiritual. Nós vamos ver depois a morte física, né? A morte biológica. E em último estágio a morte eterna, que é a separação de Deus, né? Mas respondendo essa pergunta, quando Adão ele segue o conselho da mulher, quando a mulher segue o conselho da serpente e eles abandonam ali o mandamento de Deus, a ordem de Deus, e seguem a direção de Satanás, eles quebraram o mandamento. Eles lançaram para trás de si a palavra de Deus, entendeu? Então, a morte de Adão trouxe efeitos para a vida de Adão. Entendeu? Esses efeitos estão postos lá no texto de Gênesis, capítulo 3. Ele ficou com medo, ele não tinha medo. Quando ele ouviu o som de Deus passeando no jardim, ele ficou com medo. Eles se vestiram, né? Eles ficaram com vergonha. Então, ali a gente já percebe os efeitos dessa morte. Mas a verdade é que o pecado fez com que o homem se tornasse inimigo de Deus. O homem, ele agora anda na direção oposta, na direção contrária de Deus. E os descendentes de Adão foram gerados com essa natureza pecaminosa, corrompida. Então os seres humanos, eles já nascem com pecado em sua natureza, já nascem se afastando de Deus, já nascem afastados de Deus, já nascem no pecado, né? Davi vai dizer isso lá no Salmo 51, se não me falha a memória. E essa questão do medo, isso aí é natural. Isso aí você vê uma criança, um recém-nascido,
essa questão do medo que você falou, é algo natural, que está intrínseco a ele, algo inerente a ele. É muito interessante. Isso nós herdamos isso em nossa natureza por causa do pecado de Adão. Então o que acontece? O homem está alienado de Deus agora. O homem agora está na contramão, o homem é inimigo de Deus. Tem alguns textos que nos traz algumas informações a esse respeito. Tem um texto aqui de Efésios, deixa eu ler aqui, Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3, ele nos dá algumas informações com relação a como o homem ficou, né, depois da queda. Então ele vai dizer aqui no texto de Efésios, deixa eu aqui achar, Efésios capítulo 2, o texto vai nos dizer o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Paulo vai dizer aqui duas expressões aqui importantíssimas. Primeiro, ele vai dizer, no verso primeiro, ele vai dizer assim: vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele vai dizer que o homem, ele está morto, ele não tem vida. Está morto em seus pecados, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Segundo, ele vai dizer que o homem é filho da ira. Essa ira aqui é a ira de Deus, por causa de seus pecados. Romanos capítulo 5, versículo 10, nos traz outra informação. Capítulo 5, verso 10, ele vai dizer o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas veja o que Paulo diz: porque se nós, sendo inimigos. Então veja o que a Escritura nos diz, né? A Escritura nos diz que o homem, ele está morto em seus pecados, ele faz aquilo que desagrada ao Senhor, ele vive de forma contrária à natureza de Deus, à santidade de Deus. O homem, ele não somente está morto em seus delitos e em seus pecados, mas ele está debaixo da ira de Deus, justamente por andar no pecado, por ser pecador e afrontar a santidade de Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. E o homem é inimigo de Deus, é isso que diz o texto de Romanos. Então veja, o homem está na contramão de Deus. Então é necessário que diante dessa condição do homem haja uma reconciliação. A necessidade de reconciliação é justamente essa aqui. Essa inimizade que o homem tem com Deus é ser revertida, né? E o homem se voltar para Deus. Então um dos efeitos da obra de Cristo na cruz foi justamente essa reconciliação. Deus em Cristo fez isso, reconciliando o homem consigo mesmo na cruz. Então essa é a necessidade devido a essas condições do homem. É justamente o que eu ia perguntar para você agora, né? Essa questão da reconciliação, a ação da reconciliação, ele só tem esse aspecto negativo, né? No caso, toda a raça humana ela está sob a ira de Deus devido à sua natureza ser uma natureza pecaminosa dada em Adão e também pelo fato dele pecar, ou existe um aspecto positivo nesse assunto da reconciliação, né? O que nós podemos aprender um pouco mais sobre essa questão da reconciliação? Bem, a pergunta é essa: o que nós podemos aprender mais a respeito do tema aqui, da reconciliação? Pronto, nós temos aqui um texto, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou abrir aqui esse texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós temos aqui um texto, capítulo 5, do verso 18 a 20, mas nós vamos tratar aqui somente do 18, né, para não estender demais o assunto. Nós temos aqui esse verso 18 que ele nos traz alguma informação com relação a essa reconciliação. Eu vou ler o texto. O texto diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ok? Esse texto aqui, ele nos traz aqui algumas informações importantes
a respeito dessa reconciliação. A primeira delas é que a reconciliação ela é uma ação divina e não humana. Muitos pensam que a reconciliação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, parte de uma iniciativa humana. Por isso que temos a religião, né? O próprio nome da religião é justamente tentar se religar com Deus, né? Exatamente. E veja que a religião, ela cria vários caminhos, várias coisas que você pode ou que você deve fazer para você alcançar essa reconciliação. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura não diz isso. A Escritura diz que a reconciliação não parte de um ato humano inicialmente. Parte de uma ação divina. A primeira parte do versículo diz isso, porque diz assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Então, a reconciliação parte do próprio Deus. E não do homem. E nós já podemos ver essa ação de Deus lá no Éden. Lá no Éden. No capítulo 3, no verso 16, verso 15 e 16, você vai ver lá Deus fazendo uma promessa. Deus está prometendo ali duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. E ele está dizendo que a semente da mulher vai entrar em inimizade com a semente da serpente. O que é que o texto está falando ali? O texto está falando ali dos eleitos de Deus. Essa semente da mulher, mais tarde na Escritura, vai ser chamada de os filhos de Deus. Dos eleitos de Deus. Então, Deus está prometendo ali que algumas pessoas, boa parte da humanidade, iria se voltar para Ele. Mas essas pessoas iriam se voltar para Ele não por uma iniciativa humana, mas porque Deus faria isso. Deus colocaria, veja, o texto diz, porém inimizade. Então Deus colocaria essa inimizade. Ele é o agente ativo. Isso, Ele é o agente. Então, a primeira informação que nós temos do texto aqui é que a reconciliação é uma ação divina, parte do amor e da soberania de Deus. Ele escolher salvar muitos. Isso parte de uma escolha dele. Se Deus não houvesse escolhido salvar alguns, nenhum seria salvo. Todos seriam condenados. Todos seriam condenados. É só pensarmos no texto que nós acabamos de ler, de Efésios, capítulo 2. Fala o que é que Paulo vai dizer? Mortos, isso, olha o que o texto vai dizer. Olha como é que um homem desse olha para Deus. Como é que um homem desse olha para Deus? Vamos reler aqui o texto. Efésios 2. Olha o que ele diz aqui. Eles estavam mortos. Primeiro que eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Ele está morto. O morto não escolhe nada. O morto não faz reação, não tem reação. Segundo, olha o que é que Paulo vai dizer. Em que no outro tempo andastes, Paulo está dizendo aqui, quando eles andavam antes de ser regenerados, né? Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, Paulo vai dizer, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira. Então, o homem natural, né, ele está morto de seus pecados. Tudo o que ele quer seu pensamento é voltado a atos pecaminosos. Isso, o que ele quer é a satisfação da carne, o desejo da carne. Ele não pensa nunca na mortificação da carne para agradar a Deus e viver uma vida no Espírito, viver uma vida espiritual. Mas ele pensa saciar a sua carne, ele pensa em seus desejos. Então, a primeira informação que nós temos do texto é que essa reconciliação é uma ação divina, né? É um ato divino, resgatando, trazendo o seu povo que deu as costas para ele. Veja, Deus está trazendo ele de volta. A segunda informação que o texto nos dá, com relação ao nosso tema, a reconciliação, é que essa reconciliação ela foi mediada por Cristo. Então veja, ela é uma ação divina. Deus reconcilia o seu povo, os eleitos, consigo mesmo, e ele faz isso por intermédio de Cristo, não é isso que diz o texto? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo.
Cristo é o Então, mediador da Cristo é o mediador dessa reconciliação. Sem Cristo não há reconciliação com Deus. Ele é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a única forma de irmos ao Pai, de sermos reconciliados, é através do mediador. E Paulo vai dizer isso em Timóteo, né? Que há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo, o homem. Bem lembrado esse texto. Então, Cristo ele faz essa mediação. De que maneira Cristo faz essa mediação? Você pode refletir no verso 19, ele vai dizer: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, como é que Cristo media, né, essa reconciliação? Porque por meio de Cristo, o castigo do nosso pecado não é aplicado em nós, ele é aplicado em Cristo. Entendeu? Os nossos pecados, eles foram castigados em Cristo, eles foram pagos em Cristo. Cristo é o nosso mediador, também no sentido pactual, porque Adão, como representante da humanidade, não cumpriu a lei, não cumpriu as exigências do pacto, mas Cristo é levantado como segundo Adão. Ele é prometido ali em Gênesis, quando ele fala que um da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então Cristo é levantado como o mediador, né? E Cristo representa os seus eleitos. Cristo representa aqueles que Deus escolheu para a salvação. Então, como é que Cristo realiza essa reconciliação com o Pai? Ele realiza de duas formas. Primeiro, cumprindo as exigências do pacto. Já que o nosso primeiro representante pactual, ele não cumpriu, ele quebrou a aliança, Cristo, como segundo Adão, ele cumpre toda a lei. Tudo que Deus exigiu, Cristo cumpriu. Por isso que ele disse que ele não veio anular a lei, né? Ele veio cumprir a lei. Cumprir. Ele cumpriu toda a lei de Deus. E a Escritura fala que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Então o que é que Cristo faz? Ele obedece toda a lei divina e ele imputa os méritos de sua obediência naqueles que são representados por ele. Entendeu? Então é dessa forma que nós somos justificados. Da mesma forma que foi imputado em nós o pecado de Adão, do nosso primeiro representante, a justiça do nosso segundo Adão, a justiça de Cristo foi imputada em nós. Mas não somente isso, Cristo não somente obedeceu por nós, Cristo também morreu por nós, porque o salário do pecado é a morte, e nós somos pecadores. Então Cristo morre pagando o preço dos nossos pecados. É o que nós podemos chamar de morte substitutiva. Isso, morte vicária. Ele morre, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o castigo que era para nós estava sobre ele. Entendeu? Ele morre uma morte vicária, substitutiva. A ira que era para ser derramada sobre nós, os eleitos que somos pecadores e somos dignos da ira de Deus, somos merecedores da ira de Deus, Cristo assumiu isso. Né? Na verdade, ali na paixão de Cristo, quando Cristo está na cruz, ele está recebendo a punição dos nossos pecados. A ira de Deus está sendo derramada sobre Cristo por causa dos pecados dos eleitos. Então, nesse sentido, é que Cristo ele aproxima o homem de Deus. Né? Ele aproxima Deus do homem porque ele é Deus, ele se encarna e vem habitar entre os homens. Ali é o Emanuel, Deus conosco, e com essa obra ele aproxima o homem de Deus, expiando seus pecados, justificando eles, mudando o status de pecador para justo, né? Aplacando a ira de Deus como um sacrifício, a sua vida como um sacrifício. É assim que Deus reconcilia o homem por meio de Cristo, por meio dessa obra tão maravilhosa do nosso Senhor. Então, como você falou, nós aprendemos que no caso Cristo, ele é o mediador dessa reconciliação. Isso. Mas para aqueles que não têm Cristo, né, para aqueles que não são salvos,
Como acontece, né, essa reconciliação? Como é que chega essa reconciliação até eles? Como eles podem ser alcançados? Como eles podem ser alcançados, falando dessa melhor forma. O próprio texto que nós estamos meditando aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, ele nos responde. Esse texto, Paulo está escrevendo à igreja dos Coríntios. Então, a terceira parte, aqui o final, parte última do texto, vamos ler de novo o texto. Vamos prestar atenção no texto. Ele vai dizer assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aí Paulo agora, presta atenção aqui. Paulo vai dizer aqui, ó, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está falando do ministério, do serviço da reconciliação. Interessante aqui, no verso 19 e o início do verso 20, Paulo vai dizer o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aqui Paulo está dizendo como, né, Deus realizou essa obra. Mas aqui ele vai dizer, e nos confiou. Esse nos confiou, aqui Paulo está falando dele como apóstolo, né? Ele está dizendo que foi confiado a ele a palavra da reconciliação. Essa palavra da reconciliação, Paulo está fazendo a menção aqui do Evangelho. Essa palavra de reconciliação nós encontramos no Evangelho de Jesus. Entendeu? Então veja, Paulo está dizendo para os coríntios que ele foi comissionado por Deus para levar essa palavra de reconciliação. O verso 20 ele vai dizer, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então Paulo está falando aqui da responsabilidade que ele tinha em levar o Evangelho. E essa mensagem de reconciliação, ela está contida no Evangelho de Cristo. Nós vamos perceber em outro texto da Escritura, quando Jesus fala, e esse texto contempla todos os discípulos, quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então veja, Cristo ele nos escolheu desde a eternidade, Deus nos escolheu na eternidade, Cristo ele nos reconciliou com o Pai, por causa dos nossos pecados, nós éramos filhos da ira, Cristo nos reconciliou, mas e Cristo também nos comissionou a levar a mensagem da reconciliação. Então, como aqueles que não foram reconciliados com Deus, eles devem, como a reconciliação deve alcançar ele? Pela pregação do Evangelho, pela pregação fiel do Evangelho. Isso é um papel da igreja, isso é um papel de todo crente. Está entendendo? Então nós temos essa responsabilidade de levar o Evangelho, como Cristo disse, a toda criatura. Esse serviço, né? Esse serviço. Então nós devemos levar, pela pregação do Evangelho, aqueles que ouvirem a mensagem do Evangelho, eles receberão essa obra graciosa de Cristo por meio da fé. Quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando eles ouvem a mensagem do Evangelho e eles creem, o Espírito Santo aplica aquela obra redentora de Cristo na vida daquele pecador, de modo que ele é reconciliado com o Pai e ele recebe aí os benefícios da obra de Cristo. E já que você falou nessa questão de benefício, né? Então, o que melhor, de que maneira, né, nós podemos desfrutar dessa reconciliação, dessa obra, desse benefício, como você falou, que Cristo realizou na cruz do Calvário? Nós como cristãos, né? Bem, vamos lá. Nós desfrutamos dessa reconciliação de várias maneiras. São muitos benefícios que Cristo nos trouxe, mas nós podemos pensar em alguns aqui. Primeiro, nós fomos beneficiados recebendo o livramento da morte eterna da ira de Deus. Veja que o texto que nós lemos lá de Efésios fala que nós éramos filhos da ira. Nós estávamos caminhando por natureza. Por causa do pecado. Nós estávamos caminhando para a condenação eterna. Nós iríamos sofrer a ira eterna do Deus eterno. Mas quando Cristo nos reconciliou com o Pai, nós saímos dessa ira e passamos para debaixo, saímos debaixo da ira, passamos para debaixo do amor. João 3,36 vai dizer que quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Logo, aqueles que não têm o Filho, que não têm Cristo, que não receberam pela fé,
que não se arrependeram dos seus pecados e receberam a Cristo pela fé, logo eles estão debaixo da ira de Deus. Então isso é um benefício que nós recebemos por parte dessa obra de reconciliação. Nós recebemos o livramento da ira eterna de Deus. Em segundo lugar, nós também recebemos vida eterna. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Estávamos mortos. Isso. O Senhor nos dá vida agora. Nos deu vida. Fomos libertos da escravidão de Satanás. Nós fomos libertos também, fomos livres da ira de Deus. E nós recebemos, o Senhor nos resgatou, nos reconciliou para nos dar vida eterna, para termos uma eternidade com Cristo, com o Pai. Uma eternidade de gozo, de alegria, de gozo eterno na presença de Deus, sem nenhum resquício de pecado. Ali nós vamos poder desfrutar da verdadeira e da plena alegria. Nós também desfrutamos de outros benefícios. Aqui vou enumerar alguns. Também desfrutamos de comunhão com Deus, né? Cristo, com os seus discípulos, eles chamam seus discípulos de amigo, né? Foi restaurada a nossa comunhão com Deus. Nós podemos orar ao Pai pela mediação do Filho, e o Senhor nos ouve, e o Senhor nos atende. Não somente nos ouve, mas o seu ouvido está atento, esperando a nossa oração. Nós podemos dobrar o nosso joelho pela mediação de Cristo, saber que Deus ouve, e não somente ouve, mas responde às nossas orações. Então, nós desfrutamos disso também. Nós também desfrutamos, por essa comunhão, da direção de Deus. Desfrutamos da comunhão com Deus, desfrutamos da direção de Deus. A partir do momento que nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com a sua palavra. A leitura da palavra de Deus é muito importante. Então nós temos ali da escritura, da leitura, da reflexão, da meditação, junto com a oração, nós recebemos direção de Deus para a nossa vida. Por meio da oração, por meio dos exercícios espirituais, o Senhor nos dirige, o Senhor guia a sua igreja, o Senhor dirige o seu povo pela escritura. Então nós recebemos também direção, desfrutamos disso, da direção de Deus. Então enquanto muitos estão perdidos, sem saber em quem acreditar, procurando algo sólido, nós estamos firmados na palavra de Deus. Nós temos o conselho do Deus eterno, do Deus que conhece o futuro, que conhece o presente, que conhece o passado, do Deus que é soberano sobre toda a história, do governador do mundo. Entendeu? Então nós temos direção de Deus, a direção de Deus não falha. Diferentemente dos que não foram reconciliados, né? Eles, por exemplo, em período como esse, do coronavírus, eles ficam totalmente perturbados, não sabem o que fazer, não tem direção. É diferente dos cristãos, como você falou, dos salvos, que eles sabem a quem eles pertencem, né? Eles sabem quem é o seu Pai, né? Que o conduz, que dirige ele. Veja como nós podemos descansar na soberania de Deus, confiando no Senhor nesse momento de pandemia, porque nós somos reconciliados com Ele. Nós podemos descansar nisso. Nós podemos saber que o Senhor é Deus e que Ele cuida dos seus. Nós desfrutamos do cuidado de Deus. Isso é outro benefício, né? O cuidado de Deus. Deus cuida do seu povo. Nós desfrutamos da providência de Deus. Deus está providenciando, Deus providencia para o seu povo aquilo que eles precisam. Jesus nos disse lá em Mateus capítulo 6, aquele povo estava ansioso, preocupado com comida, com bebida. Jesus disse, rapaz, Deus ele alimenta os pássaros, tá aí os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu desse jeito, amanhã vão ser queimados. E Deus vestiu cada um deles. Será que Ele não vai dar a vocês o sustento, aquilo que, o pão, a comida, a bebida, a vestimenta? Então isso mostra a providência de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo. E também nós desfrutamos da proteção de Deus. Deus nos guarda, Deus nos protege, Então veja, são inúmeros benefícios que nós cristãos recebemos dessa obra redentora de Cristo, a obra reconciliadora, do nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos aqui encerrando esse bate-papo,
Amanhã, no caso domingo, reúna sua família, seus parentes, seus familiares, passe esse vídeo para eles, para você, para sua casa, para você aprender um pouco mais, né, nesse período de festividade da Páscoa, o que de fato, né, Cristo realizou há 2000 anos atrás. Amém? Que Deus lhe abençoe. Agradeço aqui o tempo que ela esteve disponível para tratar sobre esse assunto. Muito obrigado e que Deus abençoe sua vida e um forte abraço.